As outras duas testemunhas, Marcelo e Marrutim, né, eles não compareceram, apesar de intimados, a defesa já desistiu e pelo senhor houve aquela ressalva, né? Insisto em silêncio na desistência, então mantenho, quer dizer. Desiste, é isso? Sim, para que a gente possa encerrar hoje. Né? Tá ok, então, só constar ali, por favor, Álvaro, que houve a desistência do Ministério Público, e a gente passa aqui a oitiva de Nilson, né, que é o outro testemunho que foi iniciado pela defesa. Pode iniciar ali, por favor. Nilson, é isso? Isso. Tudo bem, Nilson? Boa tarde. Tudo, boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Nilson Chessel Vaz. Tá, Nilson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável por tocar esse julgamento, tá certo? Certo. Eu observei aqui, Nilson, me corrija se eu estiver errado, o senhor é irmão do acusado do Valdecir. Exatamente. Tá. Nilson, eu vou fazer uma ressalva aqui, que consta em lei. O senhor, na condição de irmão, o senhor não é obrigado a prestar depoimento, o senhor pode se recusar. Né, na atual circunstância aqui não há problema em o senhor se recusar para esse depoimento. Entretanto, se o senhor aqui prosseguir, ou seja, insistir em prestar esse depoimento, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, inclusive sob pena de responder por um crime de falso testemunho, caso o senhor omita ou minta alguma coisa aqui. Certo? Certo. Então, diante disso, ficou claro para o senhor o que eu disse? Ficou. Tá. Prosseguimos ou não? O senhor tem essa opção. Prosseguimos. Tá ótimo. Então, o senhor será ouvido como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Em relação à presença do Valdecir, que é acusado, quero crer para o senhor não tem problema, né? Enquanto o senhor presta depoimento, a presença dele aqui não incomoda, né? Não. Tá ótimo. Então, o senhor foi indicado para a defesa, quem vai conversar com o senhor a partir de agora, todos Lucas e Juliana, eles são advogados, tem a palavra. Senhor Nilson, boa tarde. Boa tarde. No dia dos fatos, o senhor pode nos relatar o que aconteceu? Onde o senhor estava? É que eu saí passear com o meu cachorro. Né? E quando eu estava voltando, que eu abri o portão, tinha um carro perto de casa, e eu perguntaram pelo Valdecir. Né? Daí eu peguei e falei assim, o Valdecir deve estar aí dentro, vou lá chamar ele. E fui chamar o Valdecir. Falei que tinha alguém lá que estava chamando ele. Na hora eu não olhei muito quem que estava dentro do carro, não. Só falei para ele e ele pegou e foi ver. Depois a minha mãe falou, não, vai lá junto lá que pode ser alguma coisa. Né? Aí eu peguei e fui ver. E eles estavam, quando o Valdecir saiu, que ele foi lá ver, e nessa conversa com a minha mãe, deu uns minutinhos. E aí eu saí para ver lá, daí estavam umas brigas lá. Aí eu fui lá e separei o Valdecir e falei, Valdecir, vai para dentro, para com esse negócio, onde já se viu ficar brigando ali em frente de casa. E ele entrou para dentro. Tá certo. No que eu fui entrar para dentro, né, esqueci o nome dele, porque eu não tenho muito intimidade com eles. Falou, avisa o Valdecir que ele vai ver. Você vai ver aqui no porta-luva, tá aqui o meu revólver, que vai ver. E fez assim, ó. Isso não vai ficar assim. Entendeu? Eu só separei a briga. Entendi. O senhor falou que ele chegou a ameaçar, proferiu para o senhor a ameaça que era adicionada ao Valdecir. É verdade. Ele ameaçou, mas eu estava apanhando, se eu não chego lá, né? Porque o Valdecir tem faixa preta aí em karatê, né? E então ele não estava, ele estava no chão lá, quase lá, chorando. Eu simplesmente cheguei, puxei o Valdecir pelo braço e empurrei o Valdecir pelo braço e falei, vai para dentro, cara, pare com isso, onde já se viu ficar brigando aí. Depois vai deixar minha mãe ainda mais nervosa, ainda vai ficar doente, né? Porque a nossa mãe não está bem de saúde. Aí ele pegou e entrou para dentro. Tá. Durante essa confusão, o senhor chegou a visualizar alguma faca, canivete ou algum objeto que pudesse lembrar um instrumento desse tipo? Claro que não tinha nada não. Ele nem precisa de faca para brigar com ele. O senhor sabe, se puder nos precisar, mais ou menos como que é a complexão física desse senhor que está sendo aqui, que está aqui como vítima? Se ele é alto, baixo, gordo, magro? O outro lá? O rapaz que se envolveu no o rapaz que se envolveu, ele era forçadinho, gordinho. Ele aparenta ser um homem mais para franzino ou mais forte? Mais forte. Ele é gordinho, né? Ele conseguiria, por exemplo, enfrentar o Valdecir? Conseguiria. Conseguiria. Sim. Só que
sei lá. E o senhor sabe dizer quanto tempo que ficou do momento que eles dizem que correram até o senhor ir lá buscar o Valdecir? Quanto tempo que durou? Que o senhor falou que a sua mãe apareceu, daí o senhor foi lá. Quanto tempo que durou esse entreveiro todo? Olha, eu saí correndo, abri o portão, fechei para os cachorros não saírem. E deu o quê? Não dá um minuto, eu acho. Por causa que eles estavam se pegando. Agora, quanto tempo que eles estavam se pegando, eu não sei. Eu sei que na hora que eu cheguei lá, eles não tinham se apegado muito, não, porque, pelo que eu vi, assim, ele não estava muito machucado. Ele não tinha, entendeu? Ele só estava em cima, o cara tinha caído no chão. Acho que até cortou a mão aqui, cortou no meio a mão, porque na caída ele bateu com a mão aqui. E ali no clube ali, que tem ali o Mercedes Clube de Campo, então, às vezes tem festa e as pessoas vêm com garrafa e quebra a garrafa no asfalto e fica aqueles cacaradas de vidro. E eu vi o Valdecir em cima dele, né? Daí na hora que o Valdecir foi dar na cara dele, eu cheguei junto, vi na corrida e peguei ele, puxei ele. Isso que aconteceu. A vítima trouxe aqui uma versão de que ele estacionou o carro na frente da residência do Sr. Valdecir. Esse carro estava exatamente na frente? O senhor pode falar onde que ele estava? Estava em frente ao portão. Portão da casa de quem? Nossa. Essa rua ela é larga? É larga. Teria como o Leandro estacionar em outro local, se ele quisesse? Teria. Ela continua, depois do que ele estacionou, ela continua quantos metros mais ou menos? Ela continua mais uns 5 metros, 5, 6 metros de frente. Do local da residência do Valdecir até onde o senhor conseguiu tirar ele de cima do Leandro, qual que é a distância mais ou menos? Ai. Vamos daqui lá na porta. Se o senhor entende que se o senhor Valdecir tivesse mesmo com uma arma, o senhor entende que ele poderia ter executado? Tranquilamente. Porque ele estava embaixo. Ele caiu. Né? Daí ele ficou. A única coisa que eu ouvi dele lá, que ele falou: por favor, eu tenho família, eu tenho filho. Entendeu? Daí você ficou assim. Daí eu fui lá e correndo, dei um grito, fui correndo lá e puxei ele. Puxei ele pelo braço. Entendeu? Agora, não sei se ele já tinha desferido outros golpes, mas naquele lá que ele estava em cima aqui, não foi, porque eu não deixei. Mais alguém ajudou a apartar essa briga? Ninguém. O único que podia ter apartado a briga desde o começo é o Marcelo. Ele não foi, ele não se meteu. Existiu algum outro senhor que estivesse fazendo obras na região ali? Olha, eu não vi, eu só vi o Marcelo. Né? Depois eu fui perguntar para o Marcelo por que ele não separou. E o Marcelo falou: eu sou amigo dos dois, então eu não quis me meter. Né? E eu achei engraçado que se ele é amigo dos dois, não quis se meter, porque agora ele está de testemunha para o outro lá. Né? Certo. Eu entendi. O senhor Leandro falou que após esse entreveiro veio um outro senhor chamado Ricardo. Isso mesmo aconteceu mesmo? Veio sim. Quem é Ricardo? Ricardo é um amigo dele. Ele mora onde? Ele mora mais para cima, na Valério Aiz. Peraí. Não, mais ou menos. É Germano Rogimbal ali a rua. Mas assim. ele é conhecido de tempos? Como que é esse Ricardo? Quem é ele? Ele é amigo, eles nasceram juntos, todo mundo se criou junto aí, entendeu? Só que depois que casaram, cada um se mudou para qualquer lado. E até não entendo por que brigaram, por causa que eram todos amigos. Entendeu? Todos amigos se criaram juntos. Acho até uma besteira esse negócio de ficar fazendo processo para isso, processo para aquilo. Era só se resolver entre eles, né? Não falei isso, não fiz isso, né? Excelência, pela defesa, estou satisfeito. Pelo Ministério Público. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, Nilson. Boa tarde. Só confirmando então, você é irmão do réu. Exatamente. Vocês moram juntos? Moramos.
Na mesma casa? Não, eu moro numa casa do lado, sim, da mesmo terreno. No mesmo terreno? Isso. Uhum. Há 2 casas no mesmo terreno e vocês moram nesse Isso. terreno. Você veio com ele hoje aqui pro julgamento? Vim. Vieram juntos? Viemos juntos. Uhum. Você lembra que você prestou depoimento em juízo para uma juíza? Isso faz algum tempo já. Lembro. Lembra? Lembro. Tem algumas divergências muito importantes do depoimento do senhor naquele dia do depoimento que o senhor deu hoje. E o senhor prestou o compromisso legal de dizer a verdade, de não mentir nem omitir nenhum fato. Certo. O senhor está ciente disso, né? Estou ciente. Isso é um crime de falso testemunho. Sim. Tá bom. Primeira coisa, seu Nilson. Pode falar. Quando o senhor foi ouvido, lá pela juíza, na primeira oportunidade, o senhor não fez nenhuma menção a uma ameaça, a sinal de cortar o pescoço, a dizer que ia pegar a arma para ameaçar ou matar o réu. E hoje o senhor disse isso. Porque lá na primeira, eu só resumi. Entendeu? Eu só falei, eu resumi o que eu vi, o que aconteceu. Né? O senhor Mas, resumiu? E eu falei sim. Só, acho que ela não viu. Então o senhor resumiu e hoje o senhor resolveu contar. Não, você está entendendo errado. Não, não tô. Eu estou entendendo muito bem, Não, senhor você Nilson. tá com- Muito bem. Estou entendendo muito bem. Quando o senhor foi ouvido em juízo, o senhor não falou de nenhuma ameaça por parte da vítima ou réu. O senhor falou numa provocação que o senhor nem sabia qual era e que o senhor saiu para tirar sua mãe que tinha saído atrás. Atrás dele. E hoje o senhor disse algo muito diferente do que o senhor disse naquele dia, sob compromisso legal de dizer a verdade para a Pela ordem, justiça. ele foi ouvido como informante. Hoje ele está sendo ouvido com o compromisso legal de dizer a verdade. Hoje ele prestou compromisso ao juízo. Hoje eu prestei. Pois é. E hoje que o senhor está dizendo algo muito diferente do que o senhor disse antes. Porque talvez na época que eu estava relatando, não me lembrei desses casos. Tá? Ué, mas era mais próximo dos fatos. O senhor lembrou agora, 2 anos depois? O senhor foi lembrar 2 anos depois de algo que lá atrás o senhor, muito mais perto dos fatos, o senhor não lembrava? Porque eles não perguntaram nada sobre isso. Claro que perguntaram, tá gravado. Tá gravado. Eu não recordo nada. Tá gravado. O senhor foi ouvido em juízo e não falou nada de ameaça. Está gravado. Movimento 114.4 do processo. Sei lá. E hoje o senhor lembrou. Que ele ameaçou, me lembrei. Não lembrou lá ou não lembrou hoje? Qual que é a verdade? O senhor mentiu antes ou o senhor está mentindo hoje? Quando que o senhor está mentindo? Estou falando a verdade. Mas a verdade é uma só. O senhor Ele disse fez antes esse que não sinal- sabia... Deixa eu terminar, o senhor só responde. O senhor disse antes que o senhor não sabia que tipo de provocação que era. Não disse nada sobre ameaça. Não disse nada sobre sinal de mão no pescoço. Aí hoje o senhor chega aqui. Isso aqui é uma coisa muito séria, seu Nilson. Eu O senhor sei. chega aqui na justiça, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de cometer um crime. E aí o senhor lembra. É normal. O senhor considera normal. Claro que eu considero. Tudo bem. O Marcelo. Qual que é a relação do Marcelo com o seu irmão? Eram amigos. Amigos. Exatamente. Por que o Marcelo, então, que é amigo do seu irmão, relatou que o seu irmão saiu de casa com uma faca e tentou matar o Leandro? Eu tirei ele de cima do cara e ele não estava sem faca. O senhor responda a pergunta. A pergunta Agora, é... agora eu Não, vou, não, não, agora eu vou não, responder não, essa silêncio. pergunta. Agora eu vou responder Não, essa o senhor pergunta. que tem que responder. O senhor Então, tem que responder. eu vou responder. O senhor que prestou o compromisso Tá. de dizer a verdade, agora o senhor vai arcar Então, com as consequências. escute, deixa eu Não, terminar. não, tá. Quem tem Deixa eu que escutar o senhor. terminar, Peraí. por que não? Não, deixa Por que eu fazer não? a O senhor não pergunta, quer verdade? responde. O senhor não quer responde. verdade? Por que que eu vou repetir a pergunta para que o senhor possa responder a pergunta? A pergunta é: por que que o Marcelo, que era amigo do seu irmão,
disse que o seu irmão saiu de casa com uma faca de 40 centímetros e tentou matar o Leandro. Essa é a pergunta, o senhor pode responder. Quando eu tirei o Valdeci de cima dele, eu não vi faca nenhuma, ele não estava com faca nenhuma. Agora, o negócio do Marcelo, com o Marcelo. O que ele falou aí é com ele que você quer perguntar, não para mim. Porque no que eu atendi, no que eu fui separar, ele estava sem faca, ele estava em cima do cara, com o punho fechado. E ele estava no chão, pedindo, pelo amor de Deus, que era casado, que tinha filho. Agora, da faca, você tem que falar com quem falou que ele estava com faca. O senhor conhece uma outra pessoa chamada Charles? Marrutim Charles. Não. Um moreno. Não. Não conhece? Charles, não. Esse rapaz, segundo a vítima, segundo o Marcelo, segundo ele próprio, foi quem saiu correndo e segurou o seu irmão para que o seu irmão não matasse o Leandro. O senhor não viu esse rapaz lá? O senhor disse que foi só o senhor. Quem foi que separou a briga? Foi só eu. Se eu não chegasse lá, não tinha ninguém. Ele ia apanhar que não condenado. Quem Já que ia apanhar? Hã? Quem que ia apanhar? A vítima. Então Se eu não chego lá, ele ia apanhar que não condenado. esse Charles não estava nem no local. Nunca vi, nem sei quem é esse. Então, esse Charles está mentindo, o Leandro está mentindo, e o senhor e o seu irmão estão falando a verdade. Olha, eu sei da minha verdade. Eu cheguei lá e tirei. A sua verdade. Salvei o cara de apanhar. Verdade. E quando eu tirei meu irmão, eu não vi faca nenhuma. A sua verdade. Agora, se eles viram, o que eu posso falar se eles falaram que viram? Eu não vi. Tanto que eles estavam brigando, ele estava em cima. Se ele tivesse armado com faca, eu teria chego lá para levar ele para o necrotério, morto, porque era, né? Ele já tinha levado um soco, acho, sei lá. Porque eu não vi ele levar soco, mas eu sei que ele ia levar um soco forte. E eu cheguei junto e separei. Se ele tivesse com a faca, ele já era morto, já estava morto. Ninguém fica com uma faca, com o cara embaixo, e dando chance para... Se eu saio com uma faca em cima de alguém, eu não vou dar chance para a pessoa. Senão a pessoa reage. A não ser que alguém segure ela, senão né? a pessoa reage, A não ser que tira alguém a faca segure de ela, mim né? e me mata eu. A não ser que alguém segure Porque ela, né? Eu não sei se o senhor sabe. A não ser que Eu alguém não sei se segure o senhor ela. sabe, mas essa pessoa que abriu o processo, ele é maconheiro, ele usa droga, né? Então, veja bem, você não daria nunca chance para drogado, para... Seu Nilson, o seu irmão, já que o senhor falou, né, da vítima, maconheiro, usa droga, o senhor sabe se o seu irmão já respondeu algum outro processo? Não, quanto a isso não. O senhor sabe de uma violência doméstica registrada pela sua sobrinha em 9 de janeiro de 2018, em que ela relata que ela morava com o seu irmão, que o seu irmão a xingou de filha da puta, vagabunda e agrediu fisicamente com socos. Só estou perguntando isso porque o senhor falou da vítima, então vamos ver se... Nesta área aí que o senhor está falando, eu não morava na casa da minha mãe. Ah, então o senhor não sabe. Tá bom. Em maio de 2019, o senhor sabe também de uma ameaça que o seu irmão praticou contra os vizinhos? Desceu do carro e disse: já que você gosta tanto de dar entrevista, o seu está guardado. O senhor sabe disso? Doutor Glitz, Como eu falei. Doutor Eu não Glitz, morava nessa época com a minha mãe. Nilson, só um minutinho, só porque eu faço aqui uma ressalva. Eu entendo, doutor Glitz, que o senhor faz menção a isso por conta da referência que ele fez à vítima, né, mas quero crer talvez que se esse ponto é importante, o senhor pode fazer exposição para os jurados, né, assim como também Sim, se o caso for a defesa Sim. quanto à vítima. A gente só pode prosseguir com relação ao fato e as perguntas aí, por gentileza. Eu só perguntei justamente por conta da menção da testemunha e os antecedentes da vítima, que aliás nem estão no processo, né? Nem consta nada no processo. Excelência, eu não tenho mais nada a perguntar, eu só gostaria de, ao final do depoimento dela, fazer um requerimento. Tá ótimo. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Nilson, tem alguns pontos aqui que foram abordados primeiro pela sua defesa, e depois agora pelo promotor de justiça, e que efetivamente
pelo menos uma análise aqui objetiva que se faz, há uma divergência. Eu não faço aqui juízo de valor para dizer se o que o senhor conta realmente aconteceu, se o que a vítima disse é verdade, porque isso em absoluto não cabe a mim decidir. Quem vai avaliar isso são os jurados. Né? Mas como eu disse, objetivamente parece ter uma divergência. Alguns pontos da história eles não se encontram. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, o senhor já disse que quando o senhor foi ouvido em audiência, foi a primeira vez que o senhor foi ouvido aqui nesse processo a respeito desse fato, né? Na delegacia o senhor não foi ouvido. Não. Tá, perfeito. O senhor não fez referência a uma provocação, tem a transcrição aqui do seu depoimento naquela oportunidade, quero crer que o senhor conversou com a minha colega, a doutora Michele, era uma juíza, né? Que presidia lá a audiência, enfim, que coordenava a audiência. Era uma mulher, uma juíza? Eu não recordo. Não se recorda, tá. Mas não tem problema, independente se foi ela ou não, se foi algum outro colega juíza. Quando o senhor foi ouvido, o senhor disse que passeava com o cachorro, da mesma forma que o senhor disse aqui, chegou em casa, viu o carro da vítima, e aí o senhor disse que acredita que tenha havido uma provocação da vítima, e por conta disso o acusado saiu para fora. O senhor disse que acredita, né, supôs isso. Hoje, de forma diferente, o senhor disse que viu a vítima provocando, inclusive fazendo um sinal no pescoço. Quanto a isso, eu posso dizer, no final da briga que eu separei, a briga, ele entrou no carro e falou: avisa o Valdeci que o dele está aqui, no porta-luva, dando dimensão que tivesse uma arma. Aí ele fez esse sinal e foi embora. Tá, eu só olhei para a cara dele e dei risada, porque... Tá. Nilson, eu entendi. Eu entendi, mas agora veja, o que o senhor está me contando aqui é um pouco diferente, né, do que o senhor contou quando começou o seu depoimento. O senhor, quando foi indagado pelo advogado, pode ser um equívoco da minha parte, mas está gravado, a gente pode pegar e resolver isso de maneira tranquila, né? Pode, enfim, verificar o depoimento depois, que eu quero dizer, a gravação. Quando o senhor iniciou as suas respostas ao advogado, o senhor disse que encontrou ele na rua e que ele provocou, ameaçou e tinha passado... Hoje? Não, veja, eu vou terminar aqui de expor, aí depois o senhor... Isso, hoje. Não, mas senhor Nilson, só vamos fazer o seguinte, a gente tem que, eu sei que às vezes o senhor pode ficar um pouco afoito, mas veja, nada mais é do que uma conversa aqui, né? Então eu falo, o senhor escuta, aí depois eu paro de falar, o senhor também dá a sua resposta, a gente prossegue, porque do contrário a gente vira, assim, não me interprete mal, não é? Eu não quero ser grosseiro, irônico, mas vira um bate-boca, né? Aí não tem por que acontecer, eu não chamei o senhor aqui para isso, né? Aliás, ninguém aqui é chamado para promover esse tipo de situação. Mas vamos lá então, no início do depoimento, o senhor disse que encontrou ele, passava com o cachorro e que ele teria provocado o seu irmão, inclusive feito assim o sinal. Né? Ou seja, o senhor posicionou essa ameaça antes do fato, antes da briga que o senhor mencionou, e agora o senhor está me dizendo que foi depois. Então a pergunta que se faz, isso de dizer o que está guardado, eu vou pegar ele, passar a mão, o dedo no pescoço, né? Simulando como se fosse um corte, cortar a cabeça, vou interpretar assim, aconteceu quando ele chegou, quando o seu irmão não estava na rua, ou depois que aconteceu tudo isso, a briga que o senhor separou? Depois que se separou, ele encostou ele dentro do carro dele. Tá, perfeito. Falou, me chamou e falou. Disso, tá, entendi. Foi depois. O senhor já narrou, ficou bem claro agora. Isso. Antes disso, quando o senhor encontrou, o senhor presenciou uma provocação, uma ameaça ou algo do tipo? Quando eu entrei, seu irmão? Eu disse que eu vi ele chamando o Valdecir, não é verdade? E eu entrei e falei que vou chamar o Valdecir. Tá, ok. Só isso. Diz que ia chamar, mas provocação, ameaça, sinal de que ia cortar a cabeça, isso não... Não, só no final. Tá, perfeito, ok, esse ponto ficou esclarecido. Aí o senhor disse que houve ali a briga entre eles e que o senhor foi ajudar a apartar. Isso. Porque o senhor disse que o seu irmão, inclusive, é professor de karatê, é isso, de artes marciais, e que ia bater, ia machucar, enfim, né, a vítima. Ele não ia ter nem chance nenhuma. Ele podia até brigar com ele, mas não ia ter chance nenhuma. Tá, entendi, perfeito. E aí tem dois pontos aqui, conforme eu disse para o senhor, objetivamente tem uma divergência quanto a outros depoimentos, quanto a outras histórias que foram contadas aqui. E aí, de novo, eu não faço juízo de valor para dizer quem está com a razão, se aconteceu ou não. A gente só precisa pegar e esclarecer, tá bom? O senhor primeiro disse que separou a briga sozinho, que não tinha outra pessoa. Exatamente. Tá. Nenhuma outra pessoa presenciou isso, auxiliou, o senhor interveio na briga? Só estava eu e os dois. Tá. A pessoa que foi mencionada aqui, que se chama Marrutin, acho que assim pronuncia, Charles. Nossa, nem conheço. Pelo jeito é uma pessoa que não é aqui do Brasil, é estrangeira, né? Eu nem conheço, cara. Não sabe quem é essa pessoa? Não sei. Ele não interferiu, ele não evitou que, enfim, essa briga prosseguisse? Só eu.
Tá. Aí o senhor, depois que o senhor separou a briga, o senhor acompanhou o seu irmão até a sua casa? Como é que foi? Empurrei ele para dentro do portão, falei, vai embora, entre para dentro. Podemos prosseguir? Querem fazer intervalo? Tranquilo? Tá ótimo. Pode iniciar ali então, por favor, Álvaro. Vamos lá. Valdecir, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Valdecir Chiesel Vaz. Tá, Valdecir, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento, faremos seu interrogatório, tá bom? Tá, ok. O atual endereço qual que é? É Rua Pisa, número 24. Tá, em Santa Felicidade, é isso? Curitiba? Isso. Tá, perfeito. A sua profissão? Atualmente eu estou trabalhando num estacionamento de um amigo. Uhum. Como, Tá. Renda mensal aproximada? meu salário é agora de R$2.000. Tá. Chegou a frequentar a escola, Valdecir? Sim, Até que série? eu terminei o ensino médio. Tá, o senhor tem que idade hoje? 45. 45 anos, é casado? Não, Tá. solteiro. Tem filhos? Não, Problema de saúde o senhor tem? não. Tá. Fora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Processo não. Aham. Teve uma divergência com um vizinho só. Tá. Mas teve já envolvimento com a polícia de alguma forma, é isso? Sim. Uhum. Tá. E por qual crime que foi? Os vizinhos me ameaçaram, eu respondi e daí fomos Entendi. parar lá. Aí foram para a delegacia e houve o que? Lavratura de um termo circunstanciado, é isso ou não chegou a formalizar isso? Não chegaram a formalizar. Uhum. Tá, eu verifiquei aqui que o senhor também tem, ou na verdade teve aqui um inquérito policial por violência doméstica. Sim, que não houve, na verdade, não existiu o fato. A minha sobrinha, no caso... Tá. Em verdade, a gente não vai discutir o fato, né, porque isso foi objeto de uma outra Só investigação. para colocar a questão, só para não ficar... Não tem problema, porque assim, problema. como isso foi objeto de um outro inquérito, sim, mas só para processo, não há espaço a gente discuta aqui. Tá, só okay. para verificar se a anotação confere. Então, inclusive, eu menciono aqui, a anotação que eu tenho é que houve extinção da punibilidade, ou seja, o inquérito policial que não virou um processo, foi arquivado. Não virou um processo porque era mentira. Tá. Né? Aí depois teve um termo circunstanciado aqui em 2019, e quero crer que seja esse que o senhor mencionou, briga de vizinho, algo nesse sentido, por ameaça. Isso. Tá, e aí no mais tem só esse processo aqui que está em julgamento no dia de hoje. O senhor tem conhecimento da acusação, Valdecir? Sim, tenho conhecimento. Tá. Conversou com os seus advogados? Conversei. Tá, então a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso vai prejudicar. Só que esse é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, diminuída, tá? Por conta da confissão. Diante disso, tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim, tenho interesse em responder. Tá, a pergunta que se faz, de início aqui, ela é bem simples. O Ministério Público diz que no dia 21 de abril de 2021, por volta das 11h30 da manhã, em via pública na Rua Pisa, próximo ao número 24, em Santa Felicidade, aqui em Curitiba, o senhor Valdecir Vaz teria tentado matar a vítima Leandro Ferreira Raulino. E aí, pelo que consta aqui, fez isso mediante golpe de faca. Né? Diz o Ministério Público também que isso se iniciou, ou teve por motivação, uma discussão, uma briga por meio de um grupo de WhatsApp, né? Porque a vítima teria enviado nesse mesmo grupo uma reportagem que a esposa do senhor, na época, era acusada de homicídio. Né? Então houve uma desavença, houve ali, essa foi a motivação então, do crime, motivo da facada. E aí também, segundo consta, o senhor apenas não matou a vítima porque terceiros intervieram e seguraram o senhor, enfim, apartaram a briga e não permitiram que o senhor consumasse aqui, ou seja, matasse a vítima. Esse fato aqui é verdadeiro, é falso? É falso. Tá, o que aconteceu aqui nesse episódio, Valdecir? O que aconteceu foi que eu participava mesmo desse grupo de WhatsApp e todos ali da onde eu moro, do pessoal que morava antigamente. Uhum. Então, eu participava desde o início, como o Leandro falou que eu não participava do início, desde o início que foi criado, eu fui colocado nesse grupo. E nós tínhamos amizade, todos ali, todos têm... Inclusive o senhor Leandro, a gente tinha um grupo, o Cautre, ele disse que ele não tinha muito contato comigo, ele tinha muito contato comigo na época que ele morou lá. Porque nós tínhamos um grupo, o Cautre, onde ele fazia parte também. Mas enfim. E o senhor Ricardo, que é uma outra pessoa, amigo dele, que ele estava relatando ali, eu não sei qual é o problema que esse cidadão tem comigo, com a minha pessoa. Tá, esse é o Ricardo. Uhum. Então ele, o senhor Leandro, ele combinou com o senhor Leandro e ele colocou essa reportagem ali para provocar. Eu não gostei, saí em defesa, no caso da minha namorada, e respondi,
Eles falaram que eles colocaram lá, tanto é que eles tiraram tudo que eles colocaram no grupo. Colocaram lá, que faça a justiça e que vá presa essa assassina, não sei o quê, e falaram um monte de bobagem, porque eles já sabiam que eu ia responder. Eu respondi, mas eu respondi uma simples coisa: vai o de vocês. Vamos falar um palavrão aqui. Pode falar, não tem problema. Vai o cu de vocês. E saí do grupo. Após isso, começou uma chuva de mensagem nesse grupo, mas eu já não estava mais lá, mas o meu irmão estava. E eles disseram que eles estavam... O senhor Leandro, o senhor Ricardo, já são figura carimbada onde a gente mora. Eles sempre agiram assim. Primeiro provoca, depois ameaça e depois vem ao fato para agressão. Só que infelizmente o senhor Ricardo não estava junto. Para ele não estava junto, porque eles não agem sozinhos. Tanto é que eles têm passagem por agressão também. Ele falou que tem a passagem por ameaça. Eu nunca ameacei ninguém com arma. Eu nem sei lidar com uma arma. As minhas armas estão aqui, doutor. Eu aprendi a me defender. E karatê não usa arma, não usa faca, não usa... Então, o senhor Leandro e o senhor Ricardo começaram a provocar. E um amigo nosso, que é do grupo deles, falou: tome cuidado que eles são traiçoeiros. Falaram que vão te pegar na rua. Falei, eu não tenho tempo para briga. Eu não tenho tempo para molecagem com esse pessoal aí. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Daí eles falaram, mas fique esperto, porque eles disseram que vão uma hora lá na sua casa. E vieram. Como vieram? Já estavam me procurando na rua, segundo os vizinhos. Mas para mim eu nem me atei os fatos, porque eu estava em casa, eu estava ocupado. E quando meu irmão entrou em casa nesse dia, falou, tem um rapaz ali na frente que perguntou se estava em casa. E ele falou que estava provocando, estava gritando lá na frente do portão quando eu estava chegando. Não sei se ele estava falando de você, mas... Então saí lá para ver quem que era. A minha mãe falou, não saia. Eu falei, não, quero saber quem que é, não tenho problema com ninguém aqui. E saí, e o senhor Leandro estava com o carro parado na frente da minha casa, e não na frente da casa do senhor Marcelo. Ele estava atrás do carro. Então ele veio na minha direção e falou, é você que eu estava procurando. Eu falei, então tudo bem, achou? Daí ele já veio colocando a mão na camisa, assim, mas vi que ele não tinha volume nenhum na camisa, então fiquei parado. Quando ele chegou na minha direção, eu falei, é você, seu cuzão? Aí é que eu entendi que ele queria briga. E nesse momento eu dei um chute nele. E ele bambeou para um lado e correu. E aí eu corri atrás dele, no calor das emoções, corri atrás dele. Falei, se você quer briga, então você vai ter. E lá embaixo, quando ele disse que descemos correndo, e ele subiu num gramado. Só que quando ele subiu num gramado, eu consegui derrubá-lo. E ele caiu, e ali possivelmente tinha caco de vidros ali, onde ele cortou a mão. E continuei dando chutes nele, até que o meu irmão chegou. E ele falou, aí depois de ameaça, depois de provocação e depois de intimidação, aí eles lembram da família, eles lembram da filha, eles lembram da mãe, do pai que morreu, enfim. Aí meu irmão veio e me segurou por trás e me arrastou para casa. Quando meu irmão estava me segurando, desceu sim o senhor Charles. Só que meu irmão acho que não conhecia ele, e por muita gente tá vendo a confusão e veio ali no mesmo no lugar. Então meu irmão não conhecia ele direito, então não sabia quem era Charles. E o seu Charles chegou depois. Mas só que seu Charles O Charles que o senhor refere é Marrutim Charles, isso? Que foi o rapaz que foi ouvido aqui agora. Tá, ele bem. É cunhado do melhor amigo dele, o Marcelo, que inclusive serviram o quartel junto. Eles têm mais afinidade do que até eu com o Leandro. Tá. Então, isso o Marcelo e o Marcelo também devia favores devia dinheiro ao Ricardo. Então, depois do acontecido, depois do fato ali que meu irmão me levou para cá, para dentro, chegou o seu Ricardo numa Kombi, junto com mais uma pessoa que eu não sei quem era, e chegou lá na frente da minha casa, e ele chegou no portão e falou, agora eu estou aqui, manda ele vir aqui para fora, que é comigo esse negócio. Eu não entendi o negócio, meu irmão falou, meu irmão não vai sair para fora. Meu irmão não vai sair mais para fora.
E não sei quem falou que eu já tinha chamado a polícia. E aí, quando se falou em polícia, todos saíram, todos foram embora. A chave, antes disso também, a chave quando estava batendo nele, a chave caiu. Eu peguei a chave do carro dele e joguei do outro lado do muro do Mercedes Clube de Campo Sim. Isso é um fato que aconteceu. Essa desavença entre vocês, então, iniciou por conta desse comentário no WhatsApp, ou vocês já tinham por causa desse comentário? Tá. E esse episódio no WhatsApp aconteceu em que data, mais ou menos, você se recorda? Ou pelo menos você consegue situar quanto tempo depois que aconteceu daí esse fato aí da agressão física? Olha, o fato do WhatsApp aconteceu e daí alguns meses depois, eu acho, daí que eles vieram na frente da minha casa. E ele veio. Desculpa, eu não entendi. Quanto tempo depois? Eu não me recordo. Tá, porque ele mencionou aqui 6, 7, 8 meses depois. É mais ou menos isso? Não, acho que não chegou a isso. Não chegou a isso? Não. Acho que chegou em uns 2 ou 3 meses no máximo. Tá, tudo bem. E nesse espaço de tempo vocês não conversaram? Não. Eles ficaram com medo. Aí o que acontece? Eles ficaram com medo que eu processasse eles por ele ter colocado a reportagem lá, e eles começaram a acusar, entendeu? Falando ele e ela são assassinos, e começaram a falaram isso, porque senão não teria me manifestado. Tá. E nessa época aqui da conversa no WhatsApp, você, Valdeci, mantinha relacionamento com essa moça ainda ou não mais? Sim, ainda. Tá. Hoje o senhor ainda namora com ela? Não, a gente já não. Tá, esse relacionamento acabou? Acabou. Faz pouco tempo, não? Não, fazem 3 anos. Tá. 3 anos, então foi no próprio ano 2021, é isso? Isso. Tá, isso. tudo bem. Bem, as divergências que nós temos aqui, né, acho que para o senhor também já são bem claras, né, não há necessidade aqui de se arrastar nesse ponto. Sim. A acusação, o Ministério Público diz aqui que o senhor estava de posse de uma faca. Pelo que o senhor relatou aqui, verifiquei no seu interrogatório policial e depois da audiência, o senhor nega que tivesse qualquer tipo de arma. Né, o senhor já falou, inclusive, que é professor de artes marciais. Não, eu sou atleta graduado, eu não sou professor. Tá, em karatê tem faixa, é isso? Não? Tem. Tá, qual que é a sua faixa, sua graduação? Eu cheguei até a preta. Não chegou? Chegou? Entendi. Que é o grau máximo? Tem outros graus acima, primeiro dan, segundo dan e assim por diante. E no caso do senhor, qual seria daí? Seria o primeiro. O primeiro dan, e são quantos dans? Acho que são, se eu me recordo agora, que já faz algum tempo. Isso era quando eu era mais jovem. Tá. Acho que chega a ser uns... de qualquer maneira, a faixa preta, pelo menos no senso comum, é alguém que é realmente habilitado, né, no esporte, né? Sim. É que eu na minha infância e da adolescência, de infância até adolescência, eu sempre pratiquei esportes. Tá, entendi, ok. O que eu quis dizer, assim, o senhor não é iniciante. Não. Não é iniciante nesse tema, né? No karatê. E aí ele menciona que teve o emprego de uma faca, né? O senhor viu aqui também que o Marrutin foi ouvido mais uma vez no inquérito policial, depois uma audiência, hoje aqui novamente, agora há pouco, e mencionou. Né? Eu fui, inclusive, bem enfático em relação a ele quanto a esse ponto. Né? Mais uma vez eu perguntei, ele disse que tinha sim a faca, que correu atrás. E também o Marcelo, que o senhor já mencionou também que seria amigo aqui do Leandro, mencionou que, embora não tenha visto depois a briga lá no final da rua, ele viu que o senhor estava voltando para casa com uma faca. Né? E essa narrativa do Marrutin e também do Marcelo, então eles estão mentindo deliberadamente, é isso? Ou não tem alguma razão para eles terem se enganado ou confundido? Não, eles estão mentindo. Estão mentindo porque o Marcelo devia dinheiro para o Ricardo. E o Ricardo, pela sua vez, depois do acontecido, ele achou que eu estava respondendo o processo da minha ex-namorada. E daí ele teve a ideia, vamos na delegacia, vamos registrar um boletim de ocorrência contra ele, porque daí ele vai preso. Vamos falar que ele tentou te matar e ele vai preso. E como o Marcelo devia dinheiro para o Marcelo devia dinheiro para o Ricardo, isso eu já sabia, porque ele estava construindo a pizzaria, e o Ricardo mexe com construções, e fez toda a ligação de água dele, isso eu sei, porque da frente da minha casa, conhecendo ele, ele me falava, fez toda a ligação, e ele falou que não tinha dinheiro para pagar. E o Ricardo ofereceu isso aí. Eu estava do outro lado do muro, quando o Ricardo foi buscá-los até em casa, para levá-los para a delegacia, falando, vamos lá, ele está respondendo o processo, nós conseguimos, vamos ferrar com ele. Agora, o porquê disso, eu não sei, porque ficaram com medo, talvez, de um futuro processo, porque colocaram um negócio lá e falaram um monte de bobagem,
inclusive depois me ameaçaram, só que tiraram tudo. E se eu tivesse ameaçado um monte de gente, um monte de pessoa dentro do grupo, as falas estariam lá, eles teriam copiado. Porque não teria como eu apagar dos outros. Entende? Tá. E tiro, essas coisas, é uma coisa fantasiosa. Eu não sei lidar com uma arma. Minhas armas que eu aprendi a lidar foi meus braços e minhas pernas. Você me disse, Valdeci, que depois dessa situação envolvendo o comentário da sua namorada na época e tal, no grupo do WhatsApp, o senhor xingou eles e saiu do grupo. Do quê? Xingou eles, ou né, enfim, o senhor falou assim, que ela disse que a justiça ser feita e você disse o cu de vocês. Ou Isso. Né? Foi o senhor saiu do grupo. O único comentário que eu coloquei foi esse, antes de sair do grupo. Tá, que na verdade essa postagem aqui tem uma cópia 1.8. Coloca ali, por favor, Alva. Né? Aí tem ali, me parece que é uma notícia, ou então um post na rede social. Conselho da Polícia Civil decide futuro de investigador. Aqui, caso o senhor queira acompanhar, é 1.8. A gente coloca ali, né? É um print de uma. Quero criar uma tela de celular aqui, né? E aí tem ali Leandro e tal, primo, a identificação do contato que mandou. Aí uma postagem, Conselho da Polícia Civil decide futuro de investigador acusado pela morte de. Quero que ele seja copeira. Sim. Né? E aí tem um comentário embaixo, justiça sendo feita, ela foi julgada hoje, vai ser exonerada da Polícia Civil. E depois, para fechar, só falta ir para a cadeia. E aí o Ricardo, uma pessoa deixada com o Ricardo, diz, vai ter que ir, vamos orar para isso. Aí depois ele comenta de novo, Leandro, primo, mas vai acontecer, manda ali a imagem de uma mão, fazendo... Quero que ele desejando que isso aconteça. Sim. E aí tem Valde, que eu acho que é o senhor. Sim. E tá isso assim, vai o cu de vocês. Tá? Foi esse o comentário que eu fiz. Aí depois saiu, o senhor saiu do grupo. Só isso, e saí do grupo. Aí, depois disso aí, que começou as ameaças e ofensas de todos os amiguinhos deles. Tá, mas essa ameaça e ofensa foram nesse grupo? Foram nesse grupo. Tá, e quem é que contou isso pro senhor ou repassou isso? O meu irmão. Foi o seu irmão? Qual irmão? O Gilson. O Gilson que estava nesse grupo e ainda tá, isso? Ainda também é amigo está. da mesma turma aqui. Só que ele não estava com o celular no dia. Ele pegou o celular e depois que ele pegou o celular, acho que foi apagado tudo. O celular dele deu algum tipo de problema na época e ele, acho que caiu na água, não sei. Ele teve um problema e perdeu esse celular, porque estavam lá as conversas gravadas. Eu ia usar isso para minha defesa. Só que eu acho que infelizmente ele derrubou na água, eu não sei o que aconteceu, o celular não funcionou mais. Quebrou a tela e eu acabei perdendo tudo isso aí. Vou decidir minha parte em relação ao episódio em si, ok? A única pergunta que eu faço agora, para finalizar, é quanto ao seu irmão. Né? Ele foi ouvido aqui, o senhor acompanhou, ele disse que não tinha faca, assim como o senhor mesmo disse. Mas ele disse também que não existia outra pessoa e negou que conhecesse ou que o Marrudinha, que o Charles estivesse junto, separado da briga. Sim. E hoje o senhor me disse aqui que não, que ele chegou e efetivamente separou. Porque talvez ele não conhecia direito o Charles. O meu irmão ele não conhece o Charles. Então, como chegou muita gente ali depois, então talvez ele não tenha visto o Charles no calor das emoções, ele só me segurou e me tirou de cima do Leandro. Tá, mas abstraindo aqui a questão da faca, né? O senhor disse que não, o senhor também disse que não, e o Charles, o Maldinho, falou que sim. Sim. Ele separou a briga? Ele foi lá auxiliar? Não, ele não separou. Onde é que ele estava quando aconteceu tudo isso? Ele estava em cima da laje. Ele e o Marcelo estavam em cima da laje, mexendo numa parte elétrica, segundo eles. Porque estavam com fio. Eu presumo que seja parte elétrica. E ele é engenheiro elétrico, segundo o que me falaram ali. Tá, mas de qualquer maneira, ele em momento nenhum interveio para separar a briga? Ele não separou? Não, ele não, em momento algum. Ele ficou o tempo todo em casa? Ele estava em cima da laje, ele estava olhando ali. Quando o Leandro veio para cima de mim, o Marcelo estava lá junto com o Leandro, ele estava em cima da laje. E que eu me lembro agora. E ele ficou olhando. Quando deu a confusão, o Leandro partiu para cima de mim, eu me defendi, atacando ele quando ele chegou próximo, e ele correu. Aí nós dois corremos lá para ele. Correu e eu fui atrás dele. Lá embaixo eu derrubei ele e deferi alguns chutes, como ele mesmo falou. Tá. Agora, faca, eu não estava com faca. Se eu tivesse com faca, veja bem, senhor juiz, eu poderia ter esfaqueado a perna dele. Então, se ele disse que tentou se livrar com as pernas, eu teria lesão na perna, teria lesão em outra parte do corpo. Eu, como atleta, eu era acostumado a me defender de faca, mas só que não existiu uma faca. E se eu tivesse portado uma faca e quisesse matá-lo, como ele relata ali, teria matado, já lá em cima, não precisaria nem ter ido lá embaixo.
E um corte que ele disse que foi profundo, que machucou o dedo, para mim, quando vi lá, quando ele levantou, parecia um corte superficial. Tá, entendi. De minha parte, eu não tenho mais perguntas. Vou descer pelo Ministério Público. Sem perguntas, Excelência. Pela defesa. Uma única pergunta, Excelência. O senhor teve algum, nesse episódio todo, intenção de matar o senhor Leandro? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Tá. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Nada? Tá, então pode encerrar ali, por favor, Álvaro. Doutor Glitz, eu vou questionar o conselho de sentença, mas de sua parte, ok? Podemos prosseguir ou prefere fazer um intervalo? Jurados, né, passamos aqui a segunda etapa, vou chamar assim, debates. O Ministério Público tem o prazo total de disposição, não querá usar todo o tempo, mas tem que colocar à disposição de 1h30. Por parte dos senhores e senhoras, prosseguimos ou querem fazer um intervalo? Podemos? Doutor Glitz, então... tá um segundinho ali que a gente precisa só organizar a bancada. Pode voltar ali, por favor, Álvaro. Jurados, então retoma a questão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Valdecir Ches Vaz, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da imputação que pesava sobre o senhor. Ouvimos a vítima, a testemunha. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, fizeram seus advogados a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. A leitura é essa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor, Valdecir, terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao homicídio qualificado tentado, a acusação que pesa em relação ao acusado Valdecir Ches Vaz. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolveram o acusado. E, por fim, a linha E, reconheceram a qualificadora da motivação fútil. A pedido do Ministério Público, em vista do que constou aqui no depoimento da testemunha Nilson Ches Vaz, os jurados também foram indagados acerca da possível prática de falso testemunho. E aí foram formulados, então, 2 quesitos. Em relação ao primeiro quesito, os jurados responderam que sim, que o fato aconteceu. E em relação ao segundo quesito, responderam também que sim, que o autor da afirmação falsa aqui, prestaria em depoimento em juízo, em plenário do Tribunal do Júri, foi a testemunha Nilson Ches Vaz. Dessa maneira, então, aqui, item 3, dispositivo, diante do exposto, em atenção sobre o Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Valdecir Ches Vaz, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui uma condenação por tentativa de homicídio qualificado. Item 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo consignado aqui que, em vista da soberania que se reveste em as decisões do Tribunal do Júri, ordena-se o início imediato do cumprimento da pena, pedindo a gentileza, então, que a Secretaria espécie lá de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixando também o registro que, em vista das respostas que foram dadas pelos jurados quanto à segunda série de quesitos, ou seja, a possível prática aqui de falso testemunho, determina-se aqui o encaminhamento do agora flagranteado, antes testemunha, Nilson Ches Vaz, para a autoridade policial, para que lá então se lavre o procedimento respectivo. Curitiba, plenário do Júri, dia 30 de novembro de 2023. Doutor Glitz, pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, Excelência, obrigado. Ok, doutores pela defesa? Tá, interposição de recurso? Ok, a gente consta em ata, depois abre prazo para oferecimento de razões. Dessa forma aqui, então, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos acusados, em especial aqui também aos jurados, e ao público que nos acompanha pela internet, também aqui presencialmente. Na ausência das considerações, eu dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.